E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco, seja com todos neste momento. Nós estamos fazendo a primeira transmissão ao vivo, não diria de uma pregação, como na forma de púlpito, mas um momento em que temos para desfrutar Deus numa forma de um diálogo com os irmãos e uma orientação acerca do culto doméstico, do culto familiar, da adoração em família. Nesse contexto em que estamos, de certa forma, impedidos ou limitados de nos reunir em assembleia solene, em culto solene, com a liturgia, com as suas partes, incluindo o sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia, nós devemos pensar um pouco acerca do culto desde os seus primórdios, né? Desde o seu princípio. E nós vamos abrir um momento para interação com os irmãos, onde poderemos responder algumas perguntas, algumas dúvidas, e também ler alguma consideração que os irmãos compartilharem aqui, escreverem aqui nos comentários. Nós estamos visualizando aqui que Lucas, Marcelo e Denis chegaram no horário apropriado, né? No horário combinado. E eu vou falar um pouco da adoração desde o princípio. Tentarei ser breve. Como era que o povo de Deus adorava no passado, nas primeiras formas de adoração, e até chegar aos nossos dias nessa situação em que o povo de Deus se encontra, que não é uma situação nova nem única na história. Nesse momento vamos orar e em seguida nós vamos ver um texto da Escritura. Oremos. Santíssimo Deus, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de podermos nos dirigir a Ti, que é onisciente, onipresente, todo-poderoso e governa todas as coisas, e dirige todas as coisas conforme o Teu querer, sábio, santo, perfeito. Te agradecemos, ó Deus, porque compreendemos a Tua palavra por meio da ação graciosa do Senhor, através do Teu Santo Espírito. Sê com nossa nação, ó Deus, sê com este mundo. Somos apenas meros mortais, somos homens limitados, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Sê com o nosso planeta, ó Deus, que tem sido assolado esses dias, por um vírus. E esse vírus tem nos ensinado a todos os homens, pequenos e grandes, mesmo que eles se achem poderosos, devem reconhecer que estão debaixo do Teu trono supremo, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor ensina, através deste momento, ao Teu povo a importância de estar reunidos para a adoração, a valorizarmos o culto e não apenas tratarmos ele de qualquer forma. Te agradecemos, ó Deus, porque este momento tem trazido muito aprendizado para muitos. Em Cristo Jesus, sê conosco nesse momento onde iremos pensar nas nossas responsabilidades para com o Senhor e a nossa casa na adoração em Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos e amados amigos e parentes, nós devemos considerar o nosso tempo
a dificuldade que estamos passando em se reunir em culto público, mas entender que a adoração ela não está limitada a um local físico, a um templo, na forma que nós conhecemos hoje. Mas esta parte de adoração no templo, na forma que nós conhecemos hoje, também ela é necessária, ela é bíblica e ela é uma ordenança do Senhor. Existem duas formas de culto, ou existe, não diria duas formas de culto, mas as aplicações do culto. Existe o culto público, solene, pessoal, e existe o culto pessoal e familiar. Existe a devoção pessoal, individual e familiar. E existe a Assembleia Solene, o culto onde todas as pessoas devem se reunir para adoração. Todas elas estão presentes na Escritura. Vamos começar no caso mais claro do que o de Adão. Adão e Eva adoravam o Senhor no jardim. Não havia templos, mas a presença do Senhor estava ali entre eles. O Senhor ia até o encontro deles. O pecado prejudicou esse relacionamento, essa comunhão. E em seguida nós vemos o resultado do pecado nos filhos de Adão e Eva. O texto de Gênesis diz que eles vieram ao Senhor para prestar uma adoração ao Senhor. Depois de um tempo, eles se apresentaram perante o Senhor e trouxeram suas ofertas. Caim e Abel trouxeram suas ofertas. E trouxeram aonde? A quem? Ao Senhor. Havia um templo? Não havia um templo. Nem um sacerdote humano, nem um intercessor humano ali, funcionando ali como um sacerdote, um pregador. Eles vieram ao Senhor e trouxeram as suas ofertas. Em que local? Entendemos que certamente é ao ar livre, em um local específico. E não a um templo construído como nós temos nos nossos tempos, nos nossos dias. Depois, nós não entraremos em detalhes pormenores. Sabemos que Abel e sua oferta o Senhor aceitou. Caim e sua oferta o Senhor não aceitou. Em seguida, nós vemos a família de Noé também adorando, não num templo. Noé construiu um altar e adorou o Senhor. Em seguida, Abraão. Abraão também em adoração ao Senhor. E entende-se, muitos entendem que Jó viveu num período de Abraão, porque não havia um sacerdócio organizado. Ele era o sacerdote de sua casa. O texto de Jó, no capítulo 1, diz que ele vinha à presença do Senhor de tempos em tempos e oferecia sacrifício ao Senhor pelos seus filhos, intercessão e em favor dos seus filhos. Então ele não vinha ao templo, ao sacerdócio do templo organizado. Abraão sobe com Isaac ao monte e oferece um culto ao Senhor. E ali nós temos ali a presença do cordeiro, que foi providenciado e substituto de Isaac. Mas o culto ainda não era num templo, era em um local onde os patriarcas, os sacerdotes da família, os responsáveis por seu lar, por sua família, por sua descendência, se apresentavam perante o Senhor. Em seguida, nós vemos Isaac e mais detalhadamente Jacó erigindo um altar ao Senhor lá em Betel, quando ele teve um sonho, e lá ele ofereceu uma adoração ao Senhor. Quando ele, fugindo do seu irmão, ele se encontrou em um lugar e lá, descansando, dormindo, teve um sonho
E ele entendeu que aquele lugar era um lugar abençoado, era um lugar santo, porque o Senhor se fez presente ali. E ali ele adorou o Senhor. Em seguida, nós vemos ainda essa atividade cultica em famílias sendo desenvolvida até os dias de Moisés. Quando Moisés é chamado por Deus, Deus lhe dá instruções direcionadas à adoração. Depois do cativeiro babilônico, o Senhor, depois do cativeiro ou da escravidão no Egito, o Senhor guiou o seu povo pelo deserto, o sustentou, e chegando no monte, ali, o Senhor lhe deu a lei a Moisés, seu servo. E também deu prescrições com relação à adoração. Aí o Senhor começa a ordenar não apenas a adoração familiar, no seio das famílias dos patriarcas ou da aliança, mas também da adoração comunitária e adoração solene pública, assembleia solene. E onde era o lugar de adoração? Onde o tabernáculo fosse armado. E eles peregrinando no deserto, o tabernáculo ia sendo armado. E onde o tabernáculo fosse armado, ali seria o local de adoração. Nos dias de Josué, nós temos a situação em que a adoração ainda não tinha um lugar fixo, mas já passou-se a estabelecer algumas cidades, ou uma cidade específica para que a adoração fosse mais centralizada ali, onde acamparia ou viveriam os sacerdotes. E assim, em seguida, Davi intenta construir um templo físico para substituir agora aquele tabernáculo móvel para uma adoração fixa e solene, onde as famílias de Israel se dirigiam para lá. E aí Davi confeccionou o livro de Salmos, o Saltério, com composições de várias pessoas, de famílias, que ele separou especialmente para a música, os filhos de Coré, os filhos de Asaf, e ali ele organizou um inário para o povo de Deus, que compunha toda e qualquer situação relacionada à sociedade e centralizada em Deus. Os cânticos de peregrinação eram os cânticos que o povo de Deus cantava indo em direção ao templo. E depois nós vemos a própria adoração no templo, estabelecida por Deus ali. E Deus deu o privilégio do filho de Davi, Salomão, construir o templo. E interessante que lá no texto de Crônicas, o Senhor diz que se agradaria daquele lugar, se agradaria da adoração que fosse feita naquele lugar. Quando Salomão, em consagração ao templo, em consagração do templo ao Senhor, dirigiu a sua oração ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e disse a ele que ouviria, os seus olhos estariam atentos naquele lugar. E assim o templo passou a ser um local fixo, ou a adoração passou a ter um lugar fixo, que era o templo em Jerusalém. E o salmista expressa isso: parar os nossos pés às portas de Jerusalém, que o Senhor os guardava no caminho, a sua saída e a sua chegada, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardão encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares, Senhor meu Deus e meu Rei. E ali o povo de Deus se dirigia a Jerusalém. E há um outro salmo que diz assim: Jerusalém está situada como cidade compacta. Para lá se dirige as famílias de Israel, como convém ao Senhor. Então aí nós vemos que o culto passou de ser algo individual, familiar, passou a ser algo praticado por uma nação. E esta nação se dirigia àquele lugar de adoração. E aí temos o culto público e solene, não apenas individual e familiar. Mas o culto público e solene, ele deve ser um reflexo da nossa adoração familiar e individual.
ele é um reflexo da nossa vida com Deus. Então nós temos assim a organização do templo. E tudo girava em torno do templo. As festas memoriais em lembrança da libertação do Egito, em lembrança da provisão de Deus, do Pentecostes, do deserto, a festa das colheitas, e também em lembrança o perdão aos pecados e o perdão à festa do tabernáculo. Quando o sumo sacerdote entrava neste momento, uma vez no ano, para interceder pelo povo. Toda essa estrutura vai apontar para a obra de Cristo. Cristo, nosso sumo sacerdote. Cristo, o nosso cordeiro, o nosso sacrifício. O sangue de inocente sendo derramado no lugar do nosso. Isso já está presente desde o Éden, quando Deus providenciou o cordeiro que morreu no lugar de Adão e Eva. Em seguida, nós temos então toda a estrutura cultica, toda a estrutura litúrgica de Israel, incluindo o Cântico dos Salmos. E depois acontece algo que o Senhor havia dito ao seu povo. Se o seu povo pecasse, o Senhor mandaria calamidade sobre a terra. E aí o povo de Deus pecou, não deu ouvido aos profetas. Deus mesmo destruiu o templo de Jerusalém. O local de adoração, a sua casa. E aí o povo foi levado escravo, cativo, e não teve mais a oportunidade e o privilégio de adorar no templo. Nos dias de Jeremias, o povo se gabava ou se orgulhava de ter o templo. E dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Confiando no templo, enquanto Jeremias dizia que Deus destruiu o templo, por causa da desobediência do seu povo. Ele diz, mas é o templo do Senhor. E Deus destruiu e levou seu povo cativo. E tirou deles o privilégio da adoração pública solene, da Assembleia Solene. E aí nós vemos a dor, a lamentação de Jeremias, quando ele diz no seu livro de Lamentações, as pedras do templo estão espalhadas sobre a cidade. E aí o povo foi tirado deles o privilégio de se reunir na presença do Senhor. Mas o que eles faziam também? A adoração que eles apresentavam era hipócrita, falsa, fingida. As suas mãos eram cheias de sangue e compareciam perante o Senhor apenas para multiplicar a iniquidade. Isaías capítulo 1 diz isso. Quando multiplicar as vossas orações não as uso. Cessai de fazer o mal. E aí o Senhor rejeitou o culto hipócrita, o culto fingido. E ele diz mais, quem vos requereu apenas pisades nos meus atos? A Assembleia Solene eu aborreço, as vossas solenidades. E aí o que aconteceu? O povo foi levado ao cativeiro. E aí nós vemos também a lamentação, a vida de Daniel na Babilônia, orando no quarto, orando no seu recinto particular, e aquilo incomodava um ímpio, um perverso daquela época, e denunciou ele ao rei. Eles não se curvaram perante a estátua do rei, e aí o Senhor livrou eles da cova dos leões, e livrou os seus amigos da fornalha ardente, porque não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor. Mas aí desenvolveu-se outra atividade nesse período do cativeiro babilônico que durou 70 anos. Então imagine, nós estamos há 2 domingos sem o privilégio de nos reunir em culto de adoração. Agora imagine 70 anos. Uma geração de 70 anos sem nunca ter conhecido o templo, nem o privilégio da adoração na Assembleia Solene. Pessoas nasceram, envelheceram e não sabiam desse privilégio. Então, eles desenvolveram uma atividade devocional. Foi nesse período que surgiu as sinagogas. E as sinagogas, eles se reuniam em grupos para estudar a lei do Senhor.
discutir quais foram as causas do pecado no cativeiro. E aí Deus, passado o tempo, Deus trouxe seu povo de volta à terra prometida, e chegando lá eles reconstruíram o templo. Só que eles não conseguiram reconstruir o templo na glória que ele tinha antes. Havia muitas dificuldades. E aí eles cessaram de fazer a obra de construção do templo e passaram a cuidar das suas casas, cuidar das suas vidas, cuidar das suas colheitas. E aí o Senhor usa Zacarias e Ageu para exortar o povo a reconstruir o templo na simplicidade que eles pudessem reconstruir, e o Senhor se agradaria da adoração deles. Em seguida, vemos o desenvolvimento da adoração no período já intertestamentário, entre os dois testamentos, chegando no Novo Testamento, o Templo de Herodes, aquela grandiosidade, né, que Herodes construiu. E aí o Senhor disse que o Senhor destruiria aquele templo. E eles ficaram admirados porque pensavam que era meramente um templo físico, que depois aconteceu. No ano 70, o templo foi destruído e os judeus passaram a ser peregrinos sobre a terra. Mas, e até hoje não reconstruíram porque estão no Muro das Lamentações, aguardando um dia a reconstrução do templo, a reorganização do sacerdócio e a adoração de Israel, na consumação do tempo que eles esperam na chegada do Messias, né? Que eles ainda aguardam. Mas nós temos assim o templo destruído, porque o templo agora é Cristo conosco, é Deus conosco. E aí no primeiro século, no ano 70 em diante, ou nas igrejas lá do período apostólico, elas não tinham ainda o padrão que nós temos hoje no que diz respeito à construção física de um local destinado à reunião do povo de Deus. No início, os cultos, as igrejas que são mencionadas, e as igrejas lá se relacionavam não apenas a nós como templo e morada do Espírito Santo, mas grupo de pessoas. Quando Paulo se dirige à igreja de Éfeso, à igreja em Roma, nós sabemos que eles eram formados por grupos de pessoas, Roma, grupo de gentios e judeus, e nós temos assim a adoração solene em grupos e até em pequenos grupos, porque ali a adoração era nas casas. No início era no templo de Jerusalém, nos átrios, nas dependências do templo, nos pórticos, no pátio e também nas casas. Isso em Atos descreve o início da igreja. Depois, Paulo escreve algumas cartas dizendo, louvando a Deus pela vida de algumas irmãs que recebiam a igreja em sua casa. Então havia pessoas que tinham igrejas que reuniam pessoas e grupos em suas casas. Lídia é um exemplo disto. E nós temos assim as pessoas se reunindo nas casas ou em lugares que conseguia comportar um bom número de pessoas, como naquele momento que o jovem caiu da janela, quando Paulo estendeu sua pregação até altas horas. Eles estavam reunidos ali em um cenáculo, uma área, em cima de uma casa, e ali um grupo de pessoas reunidos ouvindo a pregação do apóstolo. E aí nós temos aí o desenvolvimento de um padrão, novamente, da construção do estabelecimento de um lugar para adoração, não apenas individual ou familiar, mas de grupos de pessoas, onde famílias se juntavam e ali adoravam o Senhor. Uma igreja era, no padrão de hoje, naquela época era considerada uma igreja com o tamanho de uma congregação, um ponto de pregação. Não havia essas nomenclaturas organizacionais. As ruínas dos templos mais antigos datam ali do século II, século III no máximo, as ruínas que encontraram de igrejas mais antigas da época cristã. Mas uma casa
ela já comportava um templo. E assim desenvolveu-se ao longo da história a construção de lugares, ou a consagração de lugares para o povo se reunir, o povo de Deus se reunir em culto público e solene. E nesses dias nós estamos impedidos por essas epidemias. Certamente isso aconteceu em períodos de guerras, em períodos de outras epidemias, e poderíamos investigar na história como o povo de Deus se comportou nesses períodos, mas sabemos que a adoração, ela também deve começar nas nossas casas. E aí nós queremos falar um pouco acerca do culto doméstico, do culto familiar, como sendo uma extensão, ou o culto público sendo uma extensão dessa adoração familiar. Certo? Eu botei aí no grupo, na página aí da congregação, um slide, né, que dá umas dicas simples. Existem materiais mais aprofundados, mais bem desenvolvidos e elaborados, que falam dessa prática da igreja, que era uma prática do povo de Deus, quando ele instruía os seus filhos em casa. Já em Deuteronômio já diz: assentado em tua casa, ao deitar-te, ao levantar-te, né? Dela falarás a teus filhos, a palavra de Deus. E nas sinagogas também eram usadas para a educação das crianças, mas os pais, eles ensinavam seus filhos a ler para que seus filhos lessem a escritura. Não delegava isso a professores de escola dominical, não delegava a educação apenas ao Estado, mas eles participavam, acompanhavam e estavam sempre envolvidos na educação dos filhos, né? E nós temos assim o culto doméstico. O culto doméstico, temos uma breve resumo para os irmãos, numa linguagem simples, né? Um slide aí na página, vocês podem ver agora ou podem ver depois, se quiserem. Nós temos aí adoração no lar, instruções para a realização do culto doméstico familiar. É algo muito novo, né, para muitas famílias dos nossos dias, mas é algo muito antigo, praticado pelo povo de Deus. Então, o segundo slide fala o que é liturgia. Liturgia, nesse contexto, significa simplesmente ordem do culto. O culto tem que ter partes. Por exemplo, a oração faz parte do culto. A leitura bíblica faz parte do culto. A explicação da escritura faz parte do culto. Os cânticos faz parte do culto. Então, liturgia significa serviço, ou aqui apenas ordem do culto, as partes do culto, os elementos que compõem a adoração. A oração, a leitura bíblica e a explicação do texto lido e os cânticos. Na oração, o que é oração? Oração, o nosso catecismo. E o que é catecismo? Catecismo é a forma de ensinar por meio de perguntas e respostas. A palavra catecismo aparece nos escritos de Paulo, traduzidas em muitas bíblias por instrução. É uma forma de você instruir fazendo perguntas e respostas. Os rabinos de Israel fizeram isso nos dias de Jesus. Jesus fazia pergunta a eles e respondia as suas perguntas. Então, esta era uma forma de ensino, é uma forma de ensino muito antiga. E o nosso catecismo, na pergunta 98, diz que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. O que é que nós desejamos que Deus faça? Então, devemos oferecer a Ele. E essa oração deve ser feita em nome de Cristo. Então devemos orar pelas autoridades constituintes. Devemos orar por todos os homens. Paulo diz em Timóteo que nós devemos fazer intercessão e oração por todos os homens, por aqueles que se acham revestidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa,
com toda piedade e respeito. A oração, tanto a oração como o culto, constituem um diálogo com Deus. Pela oração nós falamos com Deus. E através do seu Santo Espírito, Deus comunica conforto e consolo ao nosso coração. Deus fala conosco, nos acalmando. Nós falamos com Deus através da oração. Por meio das suas palavras, Ele fala conosco. E assim, a oração e o culto constituem um diálogo com Deus. Falamos com Ele, que nos orienta por sua palavra, trazendo edificação e conforto, também por meio da ação do seu Santo Espírito. A oração, ela tem alguns princípios, assim como as partes do culto. Alguns princípios que guiam a oração: exaltação, confissão. Oração não é só pedir a Deus, mas exaltar o seu nome, engrandecê-lo, declarar que Ele é bendito, santo, justo e bom, misericordioso. São expressões de louvor, são expressões de engrandecimento de Deus. Então a oração tem que ter exaltação. Quando Jesus ensinou acerca da oração, do Pai Nosso, como nós devemos orar, ou da oração dominical, o que Ele diz? Que nós devemos nos aproximar do Senhor, portanto orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Então não é só meu Pai. Eu tenho irmãos, eu faço parte de uma família espiritual. Todos aqueles que são filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, através de Jesus Cristo, como diz lá o apóstolo João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Então a oração e o culto envolve exaltação, confissão de pecado, perdoa as nossas dívidas e as dos nossos semelhantes, as nossas dívidas, não apenas a minha dívida. A súplica, quando nós pedimos em nosso favor. A intercessão, quando nós pedimos em favor de outros. E as ações de graça, porque na oração não é só pedir, é agradecer também. Então todos no culto doméstico devem participar, lendo a Escritura, orando, fazendo seus pedidos. Isso está bem. Tudo que eu estou falando está resumido no slide, que vocês poderão ler com calma e reler, rever e aplicar em seu lar, se você assim desejar. Então, exaltação. Exaltação é o elogio que fazemos a Deus pelo que Ele é, por suas virtudes, seus atributos, suas qualidades e por seus poderosos feitos. Seja Ele de livramento, seja Ele de juízo, de justiça, de disciplina. Devemos louvar a Deus também quando Ele nos disciplina. No início, a disciplina ela pode parecer dura, não é agradável àqueles que a recebem, mas no final, como acabam o Filho de Deus, o servo de Deus, o genuíno Filho de Deus, ele diz: foi bom ter passado por aflição. Foi-me bom ter passado por aflição. Jó disse isto. Eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. E também nós vemos Paulo dizendo isto: a tribulação produz perseverança, que produz maturidade, experiência na fé. Então a exaltação é exaltar a Deus, é elogiar a Deus pelos seus feitos, pelo que Ele é, pela sua forma de agir sábia, santa e poderosa, e também bondosa e misericordiosa, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas a adoração, o culto e a oração envolve confissão, que consiste do reconhecimento de nossas falhas. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós e fazemos Deus mentiroso e a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz: não existe nenhum justo sequer, todos carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Nós temos aí na confissão um pedido. A confissão é reconhecimento de nossas falhas. Esse reconhecimento vem acompanhado
de um pedido de perdão, de um pedido de misericórdia, de uma súplica. A súplica é um clamor humilde, pedindo por ajuda e socorro. É um pedido incessante. Depois nós temos uma definição aí de intercessão e ação de graça. A súplica é um pedido humilde por socorro, por ajuda. E a intercessão é um pedido em favor dos nossos semelhantes, famílias, amigos, os enfermos, o pessoal que está na linha de frente dessa epidemia, o pessoal envolvido com a saúde, né? O pessoal que recebe um dom de Deus de cuidar do seu próximo. A intercessão também deve ser feita em favor de todos os homens, incluindo as autoridades, como nós já havíamos falado, e também por toda a criação. A criação geme e sofre por causa do homem. Devemos clamar a Deus também em favor da criação. Paulo diz que ela chora, esperando a redenção, a remissão dos filhos de Deus. E a oração deve ter ações de graça, nós não devemos esquecer também. Ações de graça são expressões de louvor e gratidão ao Senhor. Devemos agradecer pelo alimento de cada dia, pela vida, pela salvação. Devemos agradecer pela água, pela família e até mesmo pelas dificuldades que nos ensinam a humildade e nos fazem reconhecer que necessitamos do nosso Criador. O culto deve ter também leitura bíblica, tanto o culto solene como o culto doméstico. Deve ter leitura bíblica. A leitura bíblica pode ser sequencial, ou seja, você escolhe um livro e você vai lendo capítulo por capítulo com sua família. A leitura bíblica também pode ser através de porções da Escritura previamente selecionadas. Você pode escolher partes da Escritura se você quer trabalhar um assunto com sua família, ou quer chamar a sua família para orar, ou para ser instruída em um ponto, em questão. Então, no culto doméstico, as explicações das Escrituras, elas devem ser breves, ou elas podem ser breves, dependendo do contexto, da necessidade e da dinâmica de cada família. No culto doméstico, as explicações ou comentários bíblicos podem ser breves, dependendo do contexto e dinâmica de cada família. Nós temos também muitos recursos hoje. E como entender corretamente um texto? Como entender um texto e explicar para a minha família? Hoje nós temos muitos materiais de diversas formas. Nós temos as Bíblias de estudo com os comentários breves. Tem uma Bíblia recente, publicada há pouco tempo, a Bíblia de estudo Herança Reformada. Ela é interessante porque ela traz uns comentários bíblicos semelhantes à Bíblia de Genebra, e muitos comentários são de fato cópias lá do comentário da Bíblia de Genebra, só que ela traz um diferencial. No final de cada capítulo, ela traz uma aplicação para devoção individual e para uma aplicação para a família. Então é um recurso muito bom, muito útil para o uso no culto doméstico ou também aplicações depois da exposição do texto, né? Então temos Bíblia de estudos, catecismos, que nos ensinam as doutrinas bíblicas, bons livros cristãos que podemos trabalhar algum tema com a nossa família por algum tempo, tirar dúvidas do nosso povo, do nosso lar, né? Então, alguns homens sábios que falam de como educar a nossa família, a nossa casa, dizem que nós devemos começar com a Bíblia, com os textos bíblicos, com a leitura bíblica, ensinar nossos filhos a ler, para ler a Escritura, e também os mandamentos
o Senhor, para que temam o Senhor, honre ao pai, à mãe, às autoridades e temam ao Senhor de fato. E também nós podemos usar os catecismos, que nos ensinam as doutrinas bíblicas de uma forma sistemática, de uma forma simples. E aí, catecismo tem para todos os níveis, né? Hoje já existe catecismo infantil, catecismo para criança. Hoje já existe catecismo que a gente pode aplicar ao ensino dos jovens. O breve catecismo eu gosto muito de usar para o discipulado. Existe o catecismo maior, existe o catecismo comentados, existe o catecismo de Lutero, né? Existe as institutas de Calvino, que também há exposições dos mandamentos e há exposições da oração sacerdotal e também do credo. Então, eles podem ser usados como sistemática e poderíamos até dizer, quem sabe, uma sistemática para trabalhar doutrinas como um sistema de temas, podem ser usados como material para discipulado. Né? E também podemos entrar, quando nossos jovens, antes de entrar na faculdade, já podemos entrar na apologética, discutir temas polêmicos da sociedade, né? Para quando eles chegarem numa universidade e forem bombardeados acerca do aborto, acerca da teoria da evolução ou de tantos outros temas que assolam a mente do jovem, eles terem fundamento para não serem confundidos, né? E terem sua fé atrapalhada por muitos que não temem a Deus, mas estão ali nas cátedras ensinando e influenciando o nosso povo jovem e inexperiente, né? O livro de Provérbios foi escrito para instruir o jovem, para que o jovem, o simples, aprenda a sabedoria e o velho cresça ainda mais no conhecimento, né? E aí ele diz lá que lançava enigmas para os jovens, capítulo 1 de Provérbios. Então, eu acho que ensina lá valores éticos, morais, né, de toda a sociedade, né, a partir também do treinamento aos jovens da corte da época de Salomão. E os cânticos, já quase finalizando, os cânticos. Um culto doméstico e um culto solene também deve ter cânticos. Este é o momento do louvor cantado, né? Onde o Senhor é exaltado através das músicas, que devem ter Deus como centro, e não o homem. Não é o homem que deve ser louvado. Eu sou importante, eu tenho valor, Deus trabalha para mim, a minha vitória. Não. Quando nós vemos os cânticos antigos, ele é exaltado, seu nome é exaltado. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus onipotente. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Esses textos, esses cânticos antigos, eles enfatizavam mais a adoração, a exaltação a Deus. E os salmos. Nós devemos cantar especialmente as escrituras. Né? Mas o cântico é a forma das crianças aprenderem. É um recurso extraordinário. Há cânticos que eram cantados na escola dominical quando eu era criança, ainda lembro. Nas escolas, o lanchinho, na igreja, né? Tantos cânticos na igreja, aquele grupo, 3 palavrinhas só, lembra muito dele, né? Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor, né? Se eu fosse um grande urso polar, e tantas outras músicas. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então essas músicas ficam na nossa mente. Anos e anos, décadas e décadas. Imagine os salmos. Você sabe o Salmo 119 de cor? Não sabe porque não canta. Porque poderia saber. Há pessoas que decoram músicas aí que extrapolam, passam de 10 minutos, né?
Mas o cântico deve exaltar a Deus e não o homem. É o contexto onde a gratidão é expressa através do cântico, sendo também uma ocasião de instrução e ensino memorável. Todos participam cantando ou até dando sugestões de cântico, no caso do culto doméstico, do culto familiar. E para finalizar, a ordem e a duração do culto doméstico. A ordem do culto e o tempo da adoração no lar pode ser adaptada de acordo com a necessidade e capacidade de cada família, seguindo uma estrutura simples: oração e cântico, leitura bíblica, explicação e uma oração final. Esta é uma sugestão. Pode-se começar com a leitura bíblica, explicação, orações e cânticos no final. Dependendo, há crianças pequenas que por natureza são inquietas. Então aquela família tem uma necessidade, uma dinâmica. Já são jovens, universitários ou não, tem uma dinâmica, tem uma necessidade. Então nós devemos adaptar os princípios e elementos de culto à adoração doméstica familiar. E é em casa que eles aprendem a se comportar na igreja e adorar de forma reverente e solene. Eles aprendem em casa. Em casa eles aprendem qual o momento de orar, qual o momento de cantar, qual o momento de ouvir. Eles aprendem em casa, eles são treinados em casa. Então, que Deus abençoe os irmãos. Breves palavras acerca dessas questões. E se alguém quiser aqui comentar alguma coisa ou quiser fazer alguma pergunta, nós podemos aí falar alguma coisa. Né? Marcelo colocou aqui: para quem está entrando na universidade, deve-se ouvir o teólogo, né, que também filósofo, Francis Schaeffer. Boa indicação, Marcelo. Este livro foi muito importante na minha formação, quando eu li esse livro. Antes de eu ler esse livro, eu ainda tinha esperança que a sociedade fosse perfeita. Mas depois que eu li esse livro, eu compreendi que o mundo, né, aquilo que a própria Escritura diz, né, o mundo, ele está aí para perverter a verdade de Deus, né? O Deus que intervém. Exato, esse é o primeiro livro da trilogia, né? Mais alguém? Estou vendo aqui, deixa eu dizer o nome do pessoal, dos irmãos, os queridos e amados que estão aqui. Lucas, né? Marcelo, Denis, Mateus, José Ramos, certamente André está acompanhando com ele, seu esposo. Michele, minha irmã, Anderson Tiago, a irmã Sandra Lessa, manda um abraço para o irmão Gilvan também. José Acosta, nosso presbítero amado e querido, manda um abraço para a Igreja Central. E Tiago, representando aí a Congregação de Redenção, um abraço para os amados irmãos. A congregação que, pela graça de Deus, depois de cerca de 40 anos, será organizada a igreja para a glória de Deus, terá como pastor o reverendo Guilherme. Que Deus continue abençoando a sua igreja, o seu povo, que ali também se reúne. Minha irmã Michele, né, certamente com Henrique, seu esposo, já está ali, Henrique Brito. Milena, Helena, minha mãe, se estiver por lá também, abraço para todos. Né? Deixa eu ver, Silon Menezes, grande companheiro de ministério, de luta, de seminário, que Deus continue abençoando o amado em seu ministério e a sua igreja. Elvis Oliveira, músico, né? Tem nome de músico e também é músico. Que Deus continue abençoando Elvis, sua esposa. Daniel Silva, nosso amado vizinho aqui próximo. Então que Deus abençoe os irmãos.
Foi muito bom para mim, uma experiência nova. Valdeci Gonçalves, diácono presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Vitória. Então, que Deus abençoe os irmãos, dê uma semana de paz e espero que aprendamos com esse período de estarmos em nossos lares, aprendemos a amar e a valorizar o povo de Deus, a adoração do povo de Deus, a comunhão, a convocação solene, a assembleia solene de adoração ao Senhor. Que Deus abençoe seu povo, a sua igreja. Minha mãe também está ali presente. Mando uma bênção, um pedido de bênção especial. Então, que Deus abençoe os irmãos, dê uma semana de paz e que o nosso país possa voltar dentro do possível à sua normalidade e que tenhamos um grande aprendizado com esses períodos difíceis e diferentes para a nossa geração, pelo menos, né? Que Deus abençoe os irmãos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estarei à disposição sempre aí por meio dos contatos que os irmãos têm. Para mim foi uma experiência nova, gratificante e poder assim compartilhar um pouco do nosso desejo de ver as famílias adorando bem no serviço. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos porque temos a tecnologia a nosso favor, esse recurso bendito dado pelo Senhor. Se nossos irmãos no passado, do período do cativeiro babilônico, expusessem também desse recurso, certamente eles usariam, Senhor. Se com a tua igreja, como o Senhor tem sido ao longo de toda a história, se com o teu povo, e tem misericórdia desse mundo, tem misericórdia de nossa nação e das nações que têm sofrido com essa epidemia, se com os profissionais de saúde, que o Senhor os proteja e continue abençoando, Deus, esse povo que tão caridosamente e amorosamente tem tratado daqueles que estão padecendo neste momento. Dá sabedoria e prudência aos nossos governantes, para que possam cuidar da necessidade do povo, tanto nessa questão da saúde como na questão da manutenção e da alimentação de cada dia que sabemos que vem da tua boa mão, pois o Senhor sustenta as aves do céu, os peixes do mar, alimenta todos e conhece pelos nomes, e os chama pelos nomes, quanto mais a nós, homens de pequena fé. Que não estejamos, ó Deus, ansiosos pelo dia de amanhã, que pertence a Ti, mas que venhamos a confiar a cada dia no Teu santo poder soberano. Em Cristo Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Amém. Um abraço para os irmãos que estavam online aí também no Instagram. Deus abençoe os amados. Rivaldo, meu primo, está bem visível aqui. Bem, irmãos, poderão aí, os que estiverem online ainda, poderão
ver o slide que é o resumo da parte prática desse momento que nós tivemos.